Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Vamos meditar sobre felicidade? O que é a felicidade para você? Será que existe diferença entre ser feliz, se sentir feliz ou felicidade? Vamos refletir? A palavra de Deus no livro de Salmos 34, do 12 ao 16 diz: quem de vocês quer amar a vida? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Amados, a gente espera tanto a felicidade, mas será que a felicidade não já chegou? Será que não já está aqui? E nós não estamos nos dando conta daquilo que já temos na mão? Quantas vezes você já disse ou já ouviu alguém dizer: eu era feliz e não sabia? Bons tempos, quando eu era adolescente, bons tempos quando eu trabalhava em tal empresa, bons tempos quando eu estudava em tal escola. Quando lembramos de coisas que já vivemos, nos damos conta de como éramos felizes. Temos que aprender a identificar a felicidade nos detalhes, amados. Muitas vezes nós a temos, mas não a percebemos, não nos apropriamos daquilo que já temos na mão. Não fazemos o melhor uso daquilo que Deus já nos deu. Sempre pensamos nas pessoas que têm algo melhor que nós. Alguém que tem um emprego melhor, uma condição de vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor. E por que não podemos nos lembrar das pessoas que vivem numa situação pior do que a nossa? Quantas pessoas vivem na rua? Quantas pessoas não têm um alimento de todo dia? Quantas pessoas vivem numa profunda pobreza? Em relação às pessoas que vivem na rua, muita gente pensa assim: tem muita gente que vive na rua porque quer, fez a escolha, nem tem necessidade disso. Ainda que seja verdade, ainda que muitos escolham viver dessa forma, se nós formos focar o nosso pensamento nisso, nós vamos endurecer o nosso coração e vamos achar tudo banal, tudo simples e tudo normal. Endurecendo o nosso coração, não vamos mais conseguir ter compaixão de ninguém. A gente não vai mais conseguir ajudar ninguém. Eu quero dividir com você uma experiência pessoal da minha vida. Eu trabalhei durante muitos anos na área de saúde, em um hospital. E o Senhor, sempre que eu ia fazer um exame num paciente, um paciente de UTI, um paciente acamado, o Senhor colocava no meu coração que aquele paciente precisava de empatia, ele precisava de alguém que olhasse para ele com carinho, com compaixão dele. Então, todas as vezes que eu ia atender um paciente, eu dava muita atenção, eu conversava, eu pegava na mão, porque o Senhor me mostrou que naquele dia eu estava numa condição favorável. A minha posição era diferente daquele paciente, mas que no outro dia as coisas poderiam mudar
Eu poderia estar no lugar daquele paciente e nada nos impede, amado, de amanhã estar num leito de hospital. Isso está nas mãos do Senhor. O dia de amanhã, diz a palavra, não nos pertence e a cada dia tem o seu mal. Então, muitas vezes, eu até pegava na mão do paciente enquanto eu estava examinando e esse paciente segurava a minha mão sem querer soltar. E muitos até se dizia que estavam inconscientes, mas eles não estavam, eles estavam percebendo tudo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu era muito criticada pelos meus colegas porque a gente trabalhava com a produtividade. A gente tinha uma meta para bater. E se a gente batesse essa meta, o salário aumentava em R$200. Naquela época, 8 anos atrás, era um bom dinheirinho, era um extra bom. Hoje não, né? Hoje não tem mais esse valor todo. Mas naquela época, era uma gratificação boa, razoável. E eu perdia essa gratificação todo mês, porque eu não corria. Eu não conseguia correr. E eu lembro que eu era muito criticada pelos meus colegas. Todos diziam que eu era muito boba, que o paciente não estava ouvindo, que ele não estava entendendo. Mas o Senhor falava comigo e dizia que eu deveria fazer da forma que eu gostaria que fizesse comigo. E assim foi durante todo esse tempo que eu passei trabalhando com isso. E eu não me arrependo, porque ali eu dei o meu melhor. Eu fui feliz enquanto eu fiz daquela forma, da melhor forma, da forma que o Senhor estava me mostrando que eu deveria fazer. Eu usei aquilo que eu tinha na minha mão. Eu poderia escolher um dia, fazer uma visita, conversar um pouco, falar da palavra de Deus, mas eu preferi fazer isso no meu horário de trabalho, nos meus dias de trabalho, aproveitar a oportunidade que eu tinha ali todos os dias, enquanto eu trabalhava. Quando eu terminava de examinar o paciente, que eu ia tentar soltar a mão dele para me retirar, para ir atender outro paciente, muitos seguravam a minha mão. Ainda que ele não falasse, mas eu dizia, amanhã eu volto. Só que eu não ia voltar, porque eu era plantonista, eu trabalhava dia sim, dia não. Mas para trazer um pouco de esperança, um pouco de alento para aquela pessoa, eu falava que voltaria no outro dia. E eu sentia que isso trazia um pouco de alegria. Então, amados, muitas vezes nós temos algo na mão que pode nos fazer feliz, mas a gente se preocupa tanto em conquistar aquilo que ainda não tem, em buscar aquilo que ainda não tem, que a gente esquece de usar aquilo que já está na nossa mão. E perdemos muito tempo da nossa vida tentando uma felicidade que a gente já poderia estar vivendo. Quantas coisas a gente almeja e quando consegue não é bem aquilo que a gente imaginou. A gente pensou que seria de uma forma e foi de outra, porque a gente não sabe o que é melhor. Nós não temos esse poder de saber o que é melhor para nós mesmos. Isso só Deus quem sabe. Então, se a gente começar a usar aquilo que a gente tem na mão, se a gente começar a ser grato por tudo que a gente tem, se em cada coisa da nossa vida, em cada situação, em cada conquista, a gente vê como um milagre, agradecer ao Senhor por esse milagre, agradecer ao Senhor por essa bênção. Lembrar das pessoas que não têm aquilo que você hoje tem. Coisas simples, coisas muito simples, que para você é comum, mas para alguém é tão especial, é tão esperado, mas a pessoa não tem.
E você tem. Aí para você que já tem, é normal, você não sente nada demais, porque você já usufrui daquilo. Mas para muita gente ainda é um sonho. Coisas pequenas que a gente nem imagina, mas que sim, acontece. Existem pessoas vivendo miseravelmente. Isso é muito triste. E nós temos que lembrar que existe felicidade na nossa vida. Até nos dias de sofrimento, nós temos que lembrar de tudo de bom que já vivemos e que o sofrimento na nossa vida é passageiro. Ele acontece porque ninguém está livre, mas vai passar. A gente passa pelas tempestades e isso é o mais importante, é passar por elas. Nenhum ser humano que buscar ao Senhor, que confiar em Deus, que fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não vai morrer no deserto, não vai morrer afogado numa tempestade, não vai ter o barco naufragado no meio de uma tempestade. Isso é fato, isso é bíblico, isso é fato, isso é espiritual e cabe a nós administrar, lembrar do que a gente já passou, o que a gente já passou de tão difícil, o que a gente já tanto desejou e hoje a gente já conquistou. E muitas vezes depois que conquistamos, nem tem mais aquela importância toda. Mas que nós possamos dar valor todos os dias àquilo que já temos, que nos faz viver a cada dia coisas bem importantes que só precisam que nós demos importância, que nós possamos entender o significado de cada coisa na nossa vida, sermos gratos e felizes e usar tudo em prol da nossa felicidade. Ser feliz por tudo e por nada. Sorrir, tratar bem as pessoas, levar a palavra de Deus, lembrar de como o Senhor é bom, lembrar das bênçãos, olhar para os nossos filhos, ver eles com saúde, agradecer ao Senhor, olhar para a nossa mesa com a comida na hora da refeição e agradecer ao Senhor. E lembrar daquelas pessoas que não têm esse momento, que não vivem isso. E nós vivemos. Então, se você vive isso, se você tem uma casa, se você tem uma família, se você tem a comida na sua mesa, se você tem saúde, seus filhos têm saúde, sua família tem saúde, você tem muitos motivos para ser feliz. Apesar das dificuldades, a felicidade não depende apenas de momentos favoráveis. Não é uma situação, é um sentimento. Se você carregar esse sentimento dentro de você, se você afirmar todos os dias que é feliz, você sim é feliz. Profetize coisas boas para a sua vida. Agradeça por tudo que acontecer e você sentirá essa felicidade brotando de dentro de você e se espalhando. E as pessoas vão ver porque vai refletir nos seus olhos. As pessoas vão ver que você é feliz, independente de qualquer circunstância. E vai ter gente que vai chegar e vai dizer, realmente, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, porque passa por tantas coisas, mas não tira o sorriso do rosto, não deixa de agradecer a Deus, não deixa de dizer que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso. Faça esse teste. Tente usar o que você já tem para a sua felicidade,
para a sua prosperidade, para a sua paz, para o seu bem-estar familiar. E você vai ver que coisas boas vão continuar acontecendo. E quando acontecer algo que não seja tão bom, entenda, vai passar. Vai ser passageiro, vai ser um momento. Esse momento é determinado por Deus. Mas você vai passar, dizendo que Deus é bom, dizendo que confia no Senhor, dizendo que é feliz. E você realmente vai experimentar a felicidade. Amém, amado. Obrigada a você que assistiu esse vídeo. Foi uma honra ter esse momento com você. Que Deus abençoe toda a sua família. Que Ele te dê dias de alegrias aqui nessa terra. Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fica na paz de Jesus. Um grande abraço.